Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos aqui, como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós fazemos o nosso estudo do Evangelho de 20 às 20h30. Hoje é dia 28 de julho de 2020, o mês já está quase chegando ao fim e nós vamos fazer uma breve leitura de uma página como preparação introdutória para a nossa reflexão da noite de hoje. E aproveitamos para darmos aos nossos amigos que estão chegando o aviso de que quem desejar, ao final de 20h30 às 21h30, nós fazemos a nossa reunião de irradiação e vibração que funciona para o tratamento à distância. Então, nós agora vamos ler uma página, uma pequena mensagem, para que nós possamos nos preparar espiritualmente, enquanto vamos dando um tempinho para o nosso início. Do livro A Mensagem do Dia, pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi, nós abrimos aqui numa página que se intitula Nossa Vida. É a mensagem que a Sheila mesmo, ela nos traz, fazendo a introdução do livro. O livro é Mensagem do Dia. Vamos ver o que Sheila fala nessa introdução. Nossa Vida. Que o suceder de nossa vida não seja apenas um aglomerado, um passar de dias ociosos, fúteis, vazios de significado. Que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Não importa a situação que ocupemos nesta vida na Terra. O grande executivo, o simples operário, a criatura humilde que passa despercebido de todos. Temos o nosso papel de importância máxima no desenrolar da vida. Cada um de nós temos a nossa importância para que essa engrenagem possa funcionar. Todos somos pecinhas nessa grande engrenagem que é o planeta Terra. E nós agradecemos, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, procurando aprender um pouco mais da Tua mensagem de amor, de esperança, à luz da doutrina espírita. E com gratidão, Senhor, em nossos corações, nós damos início a mais esse estudo do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Nós estamos mandando um abraço também para a Sueli, para o Júnior, para o Arnaldo, para a Rita Maria. É uma alegria muito grande fazermos essa grande rede de amor, de esperança, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Nós estamos estudando o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3, ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós já vimos essa passagem que está lá no Evangelho de João, e que Kardec seleciona para o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos com relação aos vários mundos, aos mundos de expiações e de provas, aos mundos regeneradores. Semana passada, demos continuidade ao que Santo Agostinho vem nos falando sobre os mundos regeneradores, e rapidamente nós vamos retornar ao item 17,
que é capítulo 3, item 17, para quem está nos acompanhando, e daremos continuidade. Vamos voltar um pouquinho no item 17, para que a gente possa ter essa sequência e quem estiver chegando agora poder acompanhar melhor. Santo Agostinho diz: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. O que Santo Agostinho diz? Mundos regeneradores já é um avanço, mas não quer dizer que já seja aqueles mundos mais evoluídos moralmente. Mas já é uma oportunidade para que nós, ao ali reencarnarmos, possamos sentir esse refrigério, esse repouso, como aquele enfermo que passou por uma cirurgia e ele vai para a sua casa, ou às vezes até para um local mais aprazível, um clima mais ameno, aonde ele possa ali continuar a sua recuperação. É isso que Santo Agostinho vem dizendo. Esses mundos regeneradores, ali a alma, ela encontra essa calma e esse repouso. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Logicamente, todo o universo é regido por uma lei divina, uma lei perfeita. E quanto mais primitivos os mundos, mais essas leis encontram-se presentes. E ele diz, nesses mundos, nós, os seres humanos, ainda estamos sujeitos a essas leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Nós vimos isso a semana passada. Ele diz o quê? Nesses mundos regeneradores, que a nossa expectativa de já estarmos encaminhando-se para ele, mas ainda tem sensações, desejos, mas a alma já está liberta das paixões desordenadas de que nós somos escravos. Ele diz, de que sois escravos. Porque nós, no momento atual da humanidade, ainda somos presos às paixões, aos vícios. E ele se diz, nesses mundos, sensações e desejos já não tem mais. Nesses mundos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração. São mundos que já não têm o orgulho. Esse orgulho que nos prejudica, que nos machuca, que impõe silêncio ao coração. Já não tem a inveja que a tortura, que tortura a alma, que nos tortura. Nesses mundos já não existe mais. O ódio que sufoca. Que maravilha um mundo desse. E nós estamos nos encaminhando para lá. Fomos mundo primitivos, estamos expiações e provas, mas já com esse pé nesse mundo regenerador. E ele diz, em todas as frontes, em todos os rostos, em todas as testas, vê-se escrito. Ele fala de uma forma simbólica, logicamente, que não vai estar escrito. Vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos são vistos da mesma forma. Não há aquelas separações de classes, aqueles preconceitos. Não, há uma equidade diante das relações sociais, diante do convívio social. Todos reconhecem Deus, e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Por enquanto, muitos de nós já temos uma leve noção de um Deus, de algo superior. Muitos ainda negam, muitos na fase atual planetária dizem não acreditam em Deus, se dizem ateus, mas nesses mundos todos já reconhecem a existência de Deus.
Mais do que isso, procuram caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Para estarmos próximos de Deus, precisamos seguir os seus ensinos. Até aqui a gente tinha visto a semana passada. E agora nós vamos continuar com Santo Agostinho e ele nos diz, ainda no item 17, do capítulo 3, nesses mundos, todavia, ainda, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. A felicidade suprema só nos mundos felizes, mas nesses mundos já existe, a gente já consegue vislumbrar esse pouco de felicidade, muito diferente do que nós vivenciamos atualmente. Tantos conflitos, tantas dores, tantas enfermidades que nós sentimos aqui, nessa fase da humanidade. Nesses mundos regeneradores, não. Mas a própria Terra, ela já está entrando no mundo regenerador. E ela vai andar mais rápido dependendo de cada um de nós. Cada um de nós fazendo esse esforço, esse empenho individual, nós vamos transformando a humanidade. A sombra, um fósforo que seja aceso numa sombra, já não há mais escuridão. Cada um de nós fazendo a nossa parte, já vamos contribuir para que essa aurora da felicidade esteja presente. Não padeçamos tanto como temos padecido na fase que a humanidade vivencia. Mas nós aproveitamos também para mandar um abraço para a Roberta. Seja bem-vinda, Roberta. É um prazer que você esteja aqui conosco. E Santo Agostinho continua dizendo, o homem nos mundos regeneradores, é ainda de carne, ainda tem o corpo físico. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. O que Santo Agostinho está dizendo? Nós, nesses mundos, a humanidade terrena, ela vem passando por um processo de evolução. O corpo humano, ele está passando por um processo. Os primeiros hominídeos tinham uma forma quase que de um símio, quase que um macaco. De lá para cá, cerca de 1 milhão de anos, quanto que nós já evoluímos? Mas nós ainda precisamos mudar bastante. E à medida que nós vamos nos depurando, o nosso corpo ele vai se tornando mais sutil. Da mesma forma, o nosso perispírito, que os benfeitores falam para Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, para vós, o perispírito é sutil, para nós ainda é grosseiro. Por quê? O nosso perispírito, que é elaborado de acordo com o fluido que está em torno do nosso planeta Terra, ainda é um fluido grosseiro. Por quê? O espírito se utiliza desse fluido, mas os nossos pensamentos, os nossos sentimentos fazem com que esses fluidos que envolvem todo o nosso planeta Terra, esse fluido cósmico, seja um fluido ainda pesado, denso, carregado, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Quando nós formos trabalhando sentimentos, pensamentos, nós vamos purificando tudo à nossa volta, e inclusive o nosso corpo. E ele diz que o homem lá ainda é de carne e por isso ainda está sujeito a vicissitudes. Enquanto nós estivermos na carne, nós estamos sujeitos ainda a enfermidades, a dores, mas ele diz, quando se encontrar libertos, como os seres completamente desmaterializados, já não vai ter as vicissitudes. E ele diz,
ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Mundos regeneradores já não existe mais expiações. As expiações já não existem, existem provas. Nós já vimos a diferença entre provas e expiações. E quem desejar, nós temos os nossos vídeos gravados nos nossos canais do YouTube e no Telegram. E no YouTube nós temos a playlist dividida por todos os assuntos, palestras, o estudo do Evangelho, os nossos cursos de Espiritismo, o nosso curso de magnetismo para aprendermos a aplicar o magnetismo. Temos todos os nossos vídeos ali. E aí vocês podem, com mais vagar, rever, acompanhar e inclusive os nossos cursos de Espiritismo, que são às quartas e quintas-feiras. Mas Santo Agostinho diz, ainda tem de suportar provas, mas já não tem expiações. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos, e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los. Com certeza, quem não gostaria? Por isso, nosso empenho para que a gente possa transformar o nosso próprio planeta Terra nessa regeneração. E ele diz, pois que eles, esses mundos, representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Quando nós enfermamos e que a gente começa a readquirir de novo a saúde, nossa, aí é que a gente diz assim, nossa, como é bom ter saúde. Quando a gente está bem, a gente nem lembra, mas se a gente tem uma febre, uma dor, a gente, e aí quando a gente se recupera, nossa, que coisa boa. A mesma coisa quando nós fomos surpreendidos por uma tempestade muito forte, no meio da rua, sem um guarda-chuva, sem um local para se abrigar, aquele vento, relâmpagos, trovões, e quando cessa aquela chuva, nossa, que delícia, que calma no meu coração ter passado essa tempestade. E é isso que Santo Agostinho vem nos dizendo, esses mundos são assim. É como essa calma após a tempestade, essa convalescença após uma moléstia grave. Mas ele diz, contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro. Não há nesses mundos tanto apego à matéria, tanta preocupação às conquistas materiais. E com isso possibilita uma visão mais ampla, conseguir divisar mais longe o futuro, o que nos está reservado. Qual o objetivo de estarmos encarnados? Muitos de nós agora não conseguimos compreender. Por que estamos encarnados? O que eu faço aqui? Qual é esse objetivo? Nesses mundos a gente já tem essa plena consciência. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Na Revista Espírita tem relatos de espíritos que vivem em mundos superiores e que vieram se comunicar nas reuniões que Kardec trazia, e eles dizem, nesses mundos mais evoluídos, o homem, ou melhor, aquele bebezinho ao nascer, ele em poucos meses ele já chega à idade adulta. Ele não passa por todo esse processo de infância, pouco tempo. E a média de vida é em torno de 500 anos, enquanto a nossa média de vida já está aqui em termos de Brasil, em torno de uns 75 anos, porque a gente tem que ver a média.
não é? Muitos, às vezes, tem gente que vive até mais de 100, mas outros menos. Então, a média já chegou, acho que a faixa de uns 70, 75 anos. Nesses mundos mais evoluídos, a média de vida, 500 anos. É muito diferente. E ele diz, consegue compreender a existência desses gozos prometidos por Deus, aos que dele se mostram dignos. Ele já entende como que é esse processo de desencarnar. Ele já não tem esse medo, esse pavor da morte. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes. Quando aquele ser que ali se encontra encarnado desencarna, ele já vai para regiões mais sublimes, mais superiores. Não é como aqui, que a gente ainda passa pelo umbral. Alguns, infelizmente, vão para as regiões trevosas, regiões de sombras. Não, eles já vão, ao desencarnar, acima de todos os horizontes. Já é uma outra realidade. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste. Como eu disse, enquanto é que os benfeitores disseram a Kardec, o perispírito de vocês ainda é grosseiro, ainda é denso. Para nós, ainda é muito grosseiro. Para vocês é sutil, vocês nem conseguem ver o perispírito. Alguns que têm uma vidência conseguem, mas, em geral, a maioria não consegue. Nesses mundos, não. O perispírito já é mais puro, a aspirar as emanações do próprio Deus, a absorver, como André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, o hálito divino, a energia do todo sábio. Aqui ele diz a possibilidade de você já conseguir sentir mais essa presença de Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. É muito lindo e é muito... nos dá, assim, uma esperança de que a gente possa também, um dia, participar de todo esse banquete espiritual. Nos motiva a nos empenharmos para deixar para trás o homem velho, retirar essa vestimenta pesada, densa, grosseira, a inveja, o ciúme, o orgulho, a prepotência, a maledicência, a fofoca, deixar tudo isso para trás, para que a gente possa caminhar mais rápido e, de acordo com o tempo que o nosso planeta Terra levar para chegar ao mundo de regeneração, se a gente avançar muito rápido, aí a gente pode ser convidado a já reencarnar nesse que já atingiu esse patamar. Não precisamos esperar a evolução daqui para sermos mundos, o planeta, um mundo regenerado. E no item 18, Santo Agostinho diz, mas, nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Porque nós vimos aqui, o mundo regeneradores não é um mundo perfeito. Então existe ainda, o homem ainda é falível, o homem ainda pode se equivocar. Ele pode, ao reencarnar, ainda escorregar. O mal ainda existe uma sementinha ali. É isso que Santo Agostinho vem dizendo. Enquanto o espírito não atingiu a sua pureza, enquanto ele ainda não é espírito puro, ao reencarnar, ele ainda corre riscos. Por isso, receio, a gente viu isso muito bem colocado nas obras de André Luiz, através de Chico Xavier, ali em Nosso Lar, logo a primeira obra, o receio daqueles espíritos
de retornarem, com medo de falhar. E aqueles amigos dizem, não, vá tranquilo, nós vamos estar aqui auxiliando, intuindo, torcendo por você, vamos estar ao seu lado. Mas em todas as obras de André Luiz, a gente vê o receio que o espírito tem de reencarnar e acabar falindo. Todos nós ainda corremos esse risco enquanto não formos espíritos puros. Mas Santo Agostinho diz, não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. O que é que Santo Agostinho está dizendo? A gente já pode estar no mundo regenerado. Nós vimos isso, Capela, que já era um mundo já bem evoluído, e espíritos foram convidados a reencarnar aqui no planeta Terra, porque eles não estavam conseguindo dar conta daquele compromisso ali. Eles não estavam ainda firmados, como diz Santo Agostinho, bastante na senda do bem. E o que acontece? Pode vir reencarnar em mundos de expiação, que era o nosso planeta, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. O espírito regrediu? Não, porque todo o aprendizado que ele tinha não se perde, fica lá armazenado. É tanto que esses espíritos que vieram de Capela para a Terra, eles colocaram inconscientemente, eles tinham aqueles registros e eles trabalharam muito em benefício da evolução do nosso planeta, auxiliando aqueles homens que aqui estavam primitivos. Mas imagina, já num nível assim, diz, olha, você não está se adequando, você agora vai ter que reencarnar aqui. E eles padeceram. Imagina a gente com celular, luz elétrica, ar-condicionado, chuveiro, carro, tudo. Fogão, gás, gasolina e reencarnar num planeta primitivo. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Santo Agostinho faz um convite para que a gente, à noite, observe o céu, observe as inúmeras esferas que brilham no universo. E indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus. Olha que lindo que Santo Agostinho diz. Eu vou até voltar um pouquinho para que a gente reflita no que ele está dizendo. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, veja bem, nós vamos nos aproximar do sono, vamos nos preparar através da prece. Nem todos têm a oportunidade de poder contemplar o céu, sair para a natureza e observar. Mas nós podemos, na acústica da alma, fazermos essa reflexão. Mas ele diz, contemplai à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Olha que linda. Indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus. E peça a Deus que um mundo regenerador possa surgir para que a gente possa ali reencarnar após a expiação na Terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Muito linda essa mensagem de Santo Agostinho. E é o que eu digo, trabalhemos com bastante empenho para que nós possamos ter essa alegria
de vermos o nosso mundo, o nosso planeta Terra regenerado. Ao desencarnarmos e ao retornarmos, em média leva uns 250 anos, quando retornarmos, o nosso planeta já está bem mais evoluído. Mas peçamos a Deus que possa sempre nos oferecer o que for do nosso merecimento. Mas para isso, aí a gente tem que fazer por merecer. Aproveitando, mandando um abraço para Gislane. Ô Gislane, que coisa boa você aqui conosco. Um abraço para Eudócia. Um abraço para todos que compartilham conosco. Está faltando 2 minutinhos para a nossa reunião de irradiação e vibração. Os nossos trabalhadores da casa, cada um encontram-se em seus lares, preparados para fazermos essa grande rede do bem, essa grande teia que vai se juntando e se fortalecendo e envolvendo o nosso planeta. Convidamos a todos que desejem o tratamento. Nós vamos encerrar a nossa gravação. Mantenham-se em sintonia, coloquem a sua garrafa de 2 litros de água. Essa água é individual para cada membro da família. Se tiver alguém no hospital agora precisando, os seus entes queridos podem também mentalizar a cura desse irmão. Nós vamos pedir por todos os nomes que chegaram à nossa casa, por todo o nosso planeta Terra, de 8h30 às 9h30 da noite. Mantenham-se em sintonia. Quem desejar pode deitar. Se dormir não tem problema. E essa água é para ser consumida, ser tomada 5 vezes ao dia. De manhã em jejum, 3 vezes durante o dia e à noite antes de dormir. Sempre em prece. Quem está num tratamento mais rigoroso, como casos de Covid, pode tomar uma garrafa de 2 litros durante as 24 horas e amanhã a gente vai fazer novamente, às 8 horas da noite, outra vibração e aí vai haver a magnetização das águas. Hoje é à distância, não tem ao vivo, mas amanhã, às 8 da noite, a gente faz essa vibração ao vivo. Paz a todos, são 20h30, mantenham-se em sintonia e amanhã aguardamos vocês. 10 da manhã no nosso Café com o Evangelho e 8 da noite no nosso curso de Espiritismo.